Olá, vamos para a leitura do nosso dia. Estamos no dia 123 e as escrituras do dia hoje são Juízes, capítulo 17, do versículo 1 ao capítulo 18, versículo 31. Em seguida vamos ler o Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 23. Depois vamos seguir a nossa leitura pelo livro de Salmos, capítulo 104. Os versículos serão do 1 ao 23. Por último, vamos ler Provérbios, capítulo 14, do versículo 20 ao 21. Vamos dar início à nossa leitura do dia, lendo Juízes, capítulo 17, versículo 1. Mica e os ídolos. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas, e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo. Eu a peguei. Então a mãe lhe disse: que o Senhor o abençoe, meu filho. Assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: da minha parte dedico esta prata ao Senhor Deus a favor de meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Por isso agora eu devolvo esta prata a você. Porém o filho devolveu a prata à sua mãe, que pegou 200 moedas de prata e as deu a um ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem ficou na casa de Mica. O levita na casa de Mica. Havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de outro lugar para morar. E assim, seguindo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: sou levita de Belém de Judá e estou procurando lugar para morar. Então Mica disse: fique comigo como meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o jovem era para ele como um de seus filhos. Mica e a tribo de Dan. Naqueles dias não havia rei em Israel. E a tribo dos danitas estava procurando um território para morar, porque até aquele dia não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então os filhos de Dan enviaram 5 homens dentre todas as famílias da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, para espiar e explorar a terra. Eles disseram: vão e explorem a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Quando se aproximaram da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Chegaram perto dele e lhe perguntaram: quem trouxe você para cá? O que você está fazendo aqui? E o que prende você a este lugar? Ele respondeu: assim e assim Mica fez comigo. Ele me contratou e eu me tornei o sacerdote dele. E eles lhe disseram: então, por favor, consulte a Deus para que saibamos se o caminho que seguimos irá prosperar. O sacerdote respondeu: vão em paz. O caminho de vocês está sobre as vistas do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís. Viram que o povo daquele lugar viviam em segurança, segundo o costume dos sidônios, em paz e sem desconfiar de nada. Nenhuma autoridade havia que, por qualquer coisa, os oprimisse. Moravam longe dos sidônios e não tinham contato com outros povos. Então os 5 homens voltaram a seus irmãos de Zorá e Estaol, e esses irmãos lhes perguntaram: então, o que nos dizem? E eles responderam: preparem-se e vamos atacá-los, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Vão ficar aí parados? Vão depressa e ocupem aquela terra. Quando chegarem lá, vão encontrar um povo que não desconfia de nada. A terra é ampla e Deus a está entregando nas mãos de vocês.
é um lugar que não falta nada do que existe na terra. Então partiram dali do meio da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados com as suas armas de guerra. Subiram e acamparam em Quiriate-Jearim, em Judá. Por isso aquele lugar é chamado de Mané-Dan, até o dia de hoje. Fica a oeste de Quiriate-Jearim. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: vocês sabiam que numa daquelas casas há uma ístola sacerdotal, alguns ídolos do lar, uma imagem de escultura e uma de fundição? Decidam, pois, o que vão fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do jovem levita, que era a casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens da tribo de Dan, armados com suas armas de guerra, ficaram à entrada do portão. Porém os 5 homens que tinham ido espiar a terra entraram na casa e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição. Enquanto o sacerdote estava em pé à entrada do portão, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Quando eles entraram na casa de Mica e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal e os ídolos do lar e a imagem de fundição, o sacerdote perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Mica respondeu: vocês pegaram os deuses que eu fiz e também o meu sacerdote e foram embora. O que sobrou para mim? E vocês ainda me perguntam: o que é que você quer? Porém os filhos de Dan lhe disseram: seria melhor você ficar calado, porque senão alguns dos nossos homens poderiam ficar irritados e acabariam atacando você. Nesse caso, perderiam a vida, você e os da sua casa. Assim os filhos de Dan seguiram seu caminho, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, deu meia volta e foi para casa. Os homens de Dan levaram as coisas que Mica havia feito, e também o sacerdote dele, e foram a Laís, a um povo que vivia em paz e sem desconfiar de nada. Mataram os moradores a fio de espada e queimaram a cidade. Não houve ninguém que os livrasse, porque moravam longe de Sidom e não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale junto a Bet-Reob. Os filhos de Dan reedificaram a cidade e passaram a morar nela. E lhe chamaram Dan segundo o nome de Dan, seu pai, que era filho de Israel. Porém no passado o nome dessa cidade era Laís. Os filhos de Dan levaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas, até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Agora vamos ler o Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 21. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com eles. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito.
Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. A missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Agora vamos ler Salmos, capítulo 104, versículo 1 ao 23. Louvor ao Deus Criador. Bendiga minha alma o Senhor, Senhor Deus meu, como tu és grandioso, estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, tu estendeste o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento, fazes os teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogos. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste, as águas ficaram acima das montanhas. Com a tua repreensão, as águas fugiram, com a voz do teu trovão, bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassaram, para que não voltem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas as aves do céu têm o seu pouso, e por entre a ramagem elas se opõem a cantar. Do alto da tua morada rega os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. São saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos, quanto a cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montesas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora de se pôr. Envias as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Então as pessoas saem para o seu trabalho e para o seu serviço até a tarde. Agora, para finalizar, vamos ler Provérbios capítulo 14, versículo 20 e 21. O pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Quem despreza o seu vizinho peca,
mas o que se compadece dos pobres é feliz. E aqui encerramos a leitura do dia. Obrigado pela sua participação e amanhã estaremos aqui novamente dando continuidade na nossa leitura. Um grande abraço para você e até amanhã.